Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Aleluia. Como eu sinalizei um pouco antes aos irmãos, hoje é quase um estudo bíblico. Mas vamos conversar um pouco sobre o número 12 na Bíblia. 12 na Bíblia é governo. Vamos falar um pouco sobre o governo de Deus e o que Ele tem a nos dizer na palavra sobre governo na nossa vida. Êxodo 12. Eu disse que é quase um estudo, porque nós vamos ler muito a palavra hoje. Seria tão bom que você anotasse, porque você vai ter um estudo pronto. Êxodo 12, versos 1 e 2. Quase tudo hoje é só a palavra, para você entender. Êxodo 12, 1 e 2. Eu vou estar lendo o tempo inteiro na Nova Versão Internacional. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito. Moisés e Arão eram o que mesmo? Líderes, eles eram irmãos. Moisés era um líder e Arão era o irmão dele, sacerdote, estava ali junto com ele naquela empreitada. O Senhor disse a Moisés e Arão, ele falou às autoridades, ele falou aos líderes primeiro no Egito. Eles estavam onde? No Egito. E o Egito ainda era para eles a terra de quê? Da escravidão. E Deus disse o que aos líderes? Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. E esse primeiro mês do ano, no contexto bíblico, se você continuar lendo o texto, você vai entender que era o mês de Nissan, que eles chamam também de Abib ou Aviv. Eu prefiro Nissan, que é o mês que celebra a Páscoa. Mas aqui ele estava dizendo, um pouco antes da Páscoa, ele disse, esse mês que vocês estão será o primeiro mês do ano. E aqui o Senhor, ele começa a instituir com muita clareza o calendário bíblico, o calendário, eu vou mudar um pouco isso, o calendário espiritual. Porque tem um sentido. Quando Deus falou assim, ó, vocês estão saindo da escravidão e vão começar um novo tempo. Para vocês é vida nova. Para vocês, o ano agora vai começar em Nissan. Vai começar aqui. Para vocês entenderem que no Egito escravo fui, mas eu não sou mais. Amém? Amém. Aleluia. E como Deus precisa tirar o Egito do povo, de nós. Deus mudou o calendário. E ali ele decretou o fim de um período ruim para eles. O fim da escravidão. Era um novo tempo. Era um novo começo. Por isso Deus zerou o calendário e falou, olha, começa um ano novo aqui. Esse é o ano novo espiritual. Né? Que épocas da sua vida te marcaram para sempre? Tem muita coisa boa que marca a gente para sempre. Mas tem muita coisa ruim que marca também para sempre. E a gente precisa do governo de Deus na nossa vida para nós sermos tratados, trabalhados sobre isso. Quais foram as épocas mais difíceis? Quando a gente fala em época mais difícil, a gente está lembrando do período difícil do Egito, nesse caso, do contexto que a gente está falando aqui no início. E nesta semana, a igreja de Sevaot Church já entendeu, eu penso isso. Estudamos isso quarta-feira. Nessa semana, exatamente às 18 horas de quarta-feira, iniciou o último mês bíblico, o último mês espiritual segundo a Bíblia. Quem lembra o nome? Que é o mês de Adar. Deus colocou no meu coração de eu dar um estudo sobre as tribos. Se preparem, tragam mesmo material para anotar, porque o estudo é maravilhoso. Eu nunca tinha visto, eu comecei a estudar sobre as tribos e sobre os meses do ano e sobre que tribo está à frente de cada mês. E nós vamos estudar isso direto na palavra. Muito bem. Estamos vivendo o mês espiritual de Adar, que é o mês 12. É o último mês no calendário espiritual, no calendário bíblico. É o mês 12. E por isso, eu senti no meu coração de falar sobre o 12.
Biblicamente, irmãos, o que foi sair de Adar e entrar em Nissan, e Nissan sendo o primeiro mês do ano? Foi a libertação do povo. Foi um tempo de mês de virada. Deus tira o povo do Egito na virada de Adar, mês 12, para Nissan. Os irmãos estão entendendo, amém? Amém. Glória a Deus. Qual é a área da sua vida? O que você está precisando de uma virada? De sair de Adar e entrar em Nissan. Um tempo novo. Um ano verdadeiramente novo a nível espiritual. Aleluia. Eu aprendi, isso eu não aprendi agora, eu aprendi tem uns anos atrás. Eu tive homens de Deus e mulheres de Deus na minha vida, ao longo dos anos. E eu aprendi, foi lá no Rio de Janeiro, com a comunidade evangélica, eu lembro bem, quero honrar esses irmãos. Eu aprendi que o número 12 aponta para governo. O governo de Deus sobre o homem. E nós, como filhos de Deus, precisamos aprender a entrar nesse governo. Porque Deus lá no Éden pediu para que o homem fizesse o quê? Dominasse. Toda área que você não domina, o inferno alcança vantagem e domina você. A mim também. É desse jeitinho. E vamos então pensar um pouco sobre o 12 na Bíblia. Não há nenhum misticismo nisso. Interessante que todos os estudos que eu li, todos os áudios que eu ouvi, tudo que eu procurei para pesquisar, que não tem muita coisa. Não tem muita coisa, mas tudo falava a mesma coisa. Não estamos falando de nada místico. Estamos falando de algo que claramente a Bíblia nos mostra e a gente vai ver isso. Por isso a gente vai ler muito Bíblia, para ninguém entender como heresia. Amados, quando Deus estabeleceu em Gênesis o mundo, a Bíblia diz que ele colocou luminares. E ele estabeleceu que 12 horas teria luz. E 12 horas já seria diferente. Né? Ele estabeleceu 2 períodos de 12 horas. Nós temos 24 horas por dia. São 2 etapas de 12, claramente definidas. É só olhar para o céu. Claramente definidas, né? Também são 12 os meses do ano. Deus nos dá o dia. E ele diz assim, ele está governando sobre nós. Porque tem coisa que deu 17, 18 horas, fecha. Você só vai naquele lugar depois, no outro dia. Porque Deus regulou a nossa vida. Querendo ou não, quem é evangélico ou não, quem já tem Jesus ou não, é regulado pelo dia e noite. E quem estabeleceu isso foi Deus, no seu governo. Por isso são 12 horas num período e 12 horas no outro período. São 12 meses do ano. Está estabelecido. E nós vamos ver como é linda a palavra, né? Ao longo desse tempo. São 12 meses no ano. É exatamente dentro dos 12 meses que a gente norteia a vida. Dia tal, do mês tal, nós vamos fazer aquilo ali. E Deus não muda isso. Os meses estão estabelecidos. É governo de Deus sobre nós, 12 meses. Gênesis 49, verso 28. Se você está anotando, esse versículo é importante. Diz assim o texto de Gênesis 49, 28. São esses os que formaram as 12 tribos de Israel. Quantas tribos? 12. E foi isso que seu pai lhes disse ao abençoá-los, dando a cada um a bênção que lhe pertencia. Esses 12 aqui que formaram a liderança das 12 tribos de Israel, eram filhos de quem? Alguém lembra? Eram filhos de Jacó. Jacó teve 12 filhos. E aprove ao Senhor que os filhos de Jacó fossem estabelecidos como príncipes de tribos. Cabeça de tribo, algumas traduções falam. Ah, mas por que não foi outro? Às vezes a gente faz assim, né? Por que é a pastora Lucília, não sou eu? Por que é o irmão Paulinho, lá o acolhedor Paulinho, não sou eu? Porque Deus quis assim. Você vai fazer outra coisa que eu não sei fazer. É simples assim. Jacó teve 12 filhos. E foi daí que vieram a formar as 12 tribos.
E cada tribo tinha um nome. Todas as 12 formavam o quê? Um povo. O povo de Israel. Então, essa divisão foi para governo. Facilitar aquela multidão, aquele povo todo. Então, as 12 tribos. Fala de governo. Os 12 filhos de Jacó. Cada tribo tinha o nome de quem? De um dos filhos de Jacó. A gente está falando aí de origem, a gente está falando aí de patriarcado, a gente está falando lá do início. Então as 12 tribos formavam na época o povo de Israel e ali estava estabelecido o governo de Deus através do homem. Ele coloca líderes. O povo não ficou fazendo o que queria. O povo tinha liderança. Sou suspeita para falar isso, porque nesse momento eu estou nesse lugar de liderança. Êxodo 28, 21. Anota aí você que está anotando. Serão 12 pedras, preste atenção. Serão 12 pedras, uma para cada um dos nomes dos filhos de Israel. De que filhos de Israel eles estão falando aqui? Os 12 líderes das tribos. Serão 12 pedras, uma para cada um dos nomes dos filhos de Israel, cada uma gravada com um selo, com o nome de uma das 12 tribos. Ali Deus estava perpetuando o governo. E onde estavam essas pedras? De que pedra a gente está falando? No peitoral do sacerdote, tinham 12 pedras com cores diferentes. Cada pedra significava ou apontava para uma tribo. Cada tribo tinha uma cor, irmãos. Tem coisa que a gente passa batido, né? A gente não vai adorar a cor, mas a gente tem que saber que isso existe. Estava ali no peitoral. O sacerdote andava. Quem que era o sacerdote? A autoridade espiritual do povo. E ele carregava. Eu acho que é peso, porque pedra pesa. Né? Eu pedi para a Elisângela fazer esse colar para mim com cascalho. São pedras verdadeiras, né? E ele é tão fininho, mas ele pesa. Pedra pesa. E aqui no peitoral do sacerdote, do sumo sacerdote, que era o governo espiritual do povo, tinham as 12 pedras preciosas. Eram 12, porque cada uma tinha o nome de um líder de tribo, uma tribo, cada um. Levítico 24, versos 5 e 6. Olha que interessante. Eu vou ler e você pense aí onde você acha que isso aqui aconteceu. Apanhe da melhor farinha e asse quantos pães? 12 pães. Usando 2 jarros para cada pão. Coloque-os em 2 fileiras. 6 pães em cada uma fileira. Sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Que mesa está falando aqui? A mesa do propiciatório, que ficava onde? Dentro do tabernáculo do deserto. O tabernáculo tinha o átrio, que é a parte externa. O tabernáculo tinha o santo lugar, que era onde ficava a mesa da proposição, ou a mesa da proposição. Falei propiciatório, falei errado. A mesa da proposição, e depois tinha o santo dos santos. E quando a gente lê sobre esses pães, eram 12. Cada pão representava o quê? Uma tribo, um governo. E esses pães ficavam juntos. Sabe por quê? Quem oficializava ali dentro precisava, dentre outras coisas, clamar pela unidade daquele povo difícil, daquele povo que muitas das vezes foi rebelde para com o Senhor. E imagina, se é difícil ter unidade com 10, 15, 20, imagina ter unidade na multidão. Bastava alguém falar alguma coisa para o outro falar, eu não concordo, tinha que ser de outro jeito. Não é fácil. Êxodo 15, verso 27.
Vamos ver se a gente sabe de Bíblia, né? Aqui a gente vai passear até Apocalipse, irmãos, hoje. E vamos ter amor pela palavra, né? Êxodo 15, 27 diz assim: depois chegaram a Elim, onde havia o quê? 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Amados, Elim veio depois de que lugar que eles passaram que foi difícil? Veio de Mara. O povo saiu do Egito, foi caminhando, a água acabou e eles chegaram no lugar onde tinham as águas de Mara, que eram águas o quê? Amargas, ruins de beber. Mas eles, aqui eu já preguei sobre isso, eu acho, ou pelo menos eu já falei há muito tempo atrás sobre isso aqui, já falei em outros lugares. Eu não sabia, não tinha aprendido isso antes, mas agora eu sei. E compartilho. As águas de Mara, irmãos, elas tinham um gosto ruim porque elas eram carregadas de minerais. Elas eram carregadas de remédio para eles. Eles tinham acabado de sair do Egito com aquela contaminação de lá. Eles não tinham a melhor comida do Egito. Eles não tinham as melhores condições de higiene no Egito. Deus levou esse povo até Mara, com sede, para ser o quê? Tratado. E o povo fez o quê? Começou a blasfemar, a reclamar, a murmurar. E a saída em Mara qual foi? Alguém lembra? Tinha que jogar lá madeira, porque representava Cristo remindo lá no Calvário. Então eles jogaram ali, vamos dizer, um galho de árvore, vamos falar assim para ser mais fácil do entendimento. E aí quando eles saem dali, amados, eles prosseguem a caminhada não muito longe. E eles chegam a Elim, 12 fontes de água. A gente hoje lendo a história pode até falar que povo, né? E aí a gente olha para o espelho e fala assim: que povo, hein? Que povo, hein, pastora? Que povo, hein? Quando a gente olha no espelho. Porque muitas vezes a gente fala a mesma coisa. Elim está logo ali. Elim está logo ali. Mas a gente fica reclamando em Mara. E olha que Mara era o lugar do tratamento. Quem é que gosta, né, de lugar de tratamento? Elim era lugar de refrigério. Tinha água para beber e para levar. Elim tinha água boa, porque eles já teriam sido antes tratados. E eram 12 fontes. A gente pode entender claramente o quê? Uma representada para cada tribo. Números 13, verso 2. Envie, essa é fácil de lembrar. Vamos lá, igreja. Envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Se era um líder de cada tribo, quantas pessoas foram enviadas para lá? Para espiar a terra? 12. E isso aqui eles foram espiar a terra prometida. Né? E olha que interessante, dos 12, isso vocês já sabem. 10 vieram reclamando e dizendo: não dá. A terra tem gigante. E aos olhos deles nós somos como? Gafanhotos. Eles espiaram de longe a terra. E eles vieram trazendo uma notícia ruim. Eles não conseguiram focar na promessa e em quem tinha feito a promessa. Eles não conseguiram. Eles fizeram o que eu peço há quase um ano ou mais para a gente não fazer aqui. Eles se distraíram. Eles viram um gigante, olharam para lá. Quando Deus tinha mandado o quê? Vai lá, espia a terra. Deus já tinha dito que a terra era boa. Deus já tinha dito que a terra mana leite e mel. E quem é o gigante da minha vida e na sua vida hoje? Que você acha que já perdeu? Diante das dificuldades, você deixa as circunstâncias te governar? Ou te governarem? Ou você vai pela fé? 1 Reis,
Vamos para o outro 12 aí. Poderoso. 1 Reis 18, 31 e 32. 1 Reis 18, 31 e 32. Depois apanhou 12 pedras. Quantas pedras? 12. 12 pedras. Uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse: seu nome será Israel, porque Deus mudou o nome de Jacó. Com as pedras construiu um altar em honra do nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade de 2 medidas de semente. Alguém lembra quem fez isso? Elias. Isso aí, Lucas. Elias fez isso. Elias construiu, ele restaurou o altar com 12 pedras. Imagina que essas pedras eram grandes. 12 pedras. E 12 pedras aqui que Elias colocou. Era não só o símbolo de unidade, de novo, mas o símbolo de restauração. Porque sem restauração do altar, a glória não virá. Entende, amados? Restaura o altar que a glória vem. Você acha, não sei por que eu vejo Deus abençoando fulano, Beltrano. Um tem dom, o outro tem chamado para alguma área específica. Como é que está o altar da sua vida? Principalmente o altar de adoração. Acabamos de cantar: no altar de adoração, seja sempre exaltado. Onde? Que altar é esse? Eu sou o templo. É na minha vida, é na sua vida. Agora vamos para o Novo Testamento. A gente está dando um salto hoje na palavra. Mateus 19, 28 e 29. Mateus 19, 28 e 29. Jesus lhes disse. Quem disse? Jesus. Digo-lhes a verdade. Por ocasião da regeneração de todas as coisas, acabamos de ler sobre restauração, agora está falando de regeneração. Quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, ele está falando dele mesmo. Vocês que me seguiram também se assentarão onde? Está falando agora, em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que estiverem deixado, agora é a parte talvez mais difícil para alguns. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Terão 12 tronos para julgar as 12 tribos. De novo, 12 aqui está remetendo o quê? Governo. Jesus escolheu quantos discípulos? 12. Que depois que ele ensinou, eles vieram a ser chamados de apóstolos. 12 apóstolos. E o Senhor prometeu que eles se assentariam no trono para julgar as 12 tribos de Israel. Houve uma evolução, digamos assim. As 12 tribos estavam lá na origem. Aí no Novo Testamento, Jesus levanta 12 apóstolos. A Bíblia fala de fundamento dos apóstolos. Não é uma palavra muito conhecida, não é uma palavra que muita gente prega. Nem eu. Mas a gente precisa aprender isso. Porque qual é o fundamento dos apóstolos? O que eles ensinavam para o povo? O que eles tinham recebido de quem? De Jesus. Nossa vida precisa ter o quê? A palavra. Mas não é errado você falar: eu estou vivendo debaixo do fundamento dos apóstolos. Porque o fundamento dos apóstolos era a palavra. É por isso que tem um monte de igreja que chama igreja apostólica e põe um outro nome. Não é só porque ela tem apóstolo. É porque eles estão nos dizendo que eles vivem de acordo com o fundamento dos apóstolos. Mateus 14, 20. Interessante, vocês vão saber essa mais fácil, eu penso.
Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Aqui está falando do milagre da multiplicação dos pães e peixes. Toda aquela multidão comeu e sobraram o quê? 12 cestos. Que Jesus entregou a cada um cesto. Cada discípulo recebeu um cesto. Porque precisava aprender a governar aquele que ele recebeu. Eles queriam comprar pão. Vou falar no português atual. Na padaria mais perto. Não tinha padaria mais perto. E nem recurso para comprar pão para aquele povo todo. Aí o recurso veio do céu. Céus abertos sobre nós. 5.000 pessoas se alimentaram. Se sentiram satisfeitas e sobraram 12 cestos. O Senhor tem prosperidade e Ele tem provisão para nós. Amém. Aleluia. Isso é sobrenatural de Deus. Você tem visto o que se multiplicar na sua vida? A Bíblia diz que pela multiplicação da iniquidade o amor de muitos ia esfriar. Não multiplica só coisa boa, não. Multiplica um monte de coisa que não presta se a gente deixar. É igual praga na grama aqui, ó. A gente não planta e aquilo nasce mais do que a grama. Resiste ao sol, às vezes, aqui em casa, mais do que a grama. Precisa nem aguar. Nasce sozinho. Fruto das mazelas do Éden. Consequência. Atos 1, 24 a 26. Depois oraram. Fizeram o quê? Oraram. É uma porta. Oração é uma chave. Oração é um portal. Nós temos que entrar por ele. Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual desses dois tens escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado a quantos? Aos 11. Então Matias ele passou a ser o 12º. E por que eles não podiam ficar com 11? Porque era 12 que sempre foi o número de governo. Eles precisavam continuar cumprindo o que Deus mandou antes. Eram 12. Jesus escolheu 12, não escolheu 11. Então, se um correu, tinha que colocar o quê? Outro no lugar. É assim que acontece com a gente. Jonas foi uma das exceções. Ele não queria ir, Deus falou, você vai, cuspindo tudo, mas você vai. Mandou a força. Na maioria das vezes, sabe como é, irmão? Irmã, você não vai, Deus levanta outro. Se eu não quiser ficar aqui, irmã, você acha que vai parar? A igreja não vai parar, não. Deus vai levantar outra pessoa. É simples assim. Você não quer, tem quem queira. Porque o dono da obra é Jesus. Aliás, aqui no Novo Testamento, a gente vê vários exemplos de lugares que se dividiram. Barnabé foi para um lado, Paulo foi para o outro. E a igreja cresceu. E eles brigaram muito. Não foi muito tranquilo esse negócio, não. Depois eles se acertaram. E numa das situações, o pivô era uma pessoa. João Marcos era o nome dessa pessoa. E depois, lá na frente, Paulo reconhece que precisava de João Marcos. Faz o quê? Chama de volta. Sabe por quê? Porque ele tinha perdoado. E João Marcos devia ter amadurecido também. Porque trazer João Marcos, que não vale nada para perto da gente, é burrice. Vamos pensar nisso. Mateus 26, 53. Estamos quase chegando nos exemplos de Apocalipse. Mateus 26, 56 disse assim: disse-lhe Jesus, guarda a espada. Vamos ver quem que a gente lembra aqui. Guarda a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? 12 legiões de anjos. Jesus estava falando com quem aqui? Pedro. Porque Pedro tinha o quê? Cortado a orelha de um homem chamado Malco. Jesus acertou a besteira de Pedro. Faz isso com a gente também até hoje. Jesus acertou a besteira de Pedro.
e disse para ele: se você continua só com a espada do teu braço, da sua cabecinha, você vai morrer por ela. Mas você acha que se fosse diferente, eu não poderia pedir 12 legiões e meu pai mandaria de anjos? Às vezes a gente fala muito de legião em relação a demônios, mas a gente precisa lembrar o que a igreja já sabe. A igreja estuda libertação. Os demônios vieram de onde? Eles antes eram anjos de luz. Eles hoje são anjos caídos, mas eles eram anjos de luz. E lá eles eram legiões. E aí eu fui pesquisar para entender quantos anjos, eu fiquei curiosa, era aqui legião. E eu aprendi que naquela época, legião para os romanos era de soldado. Uma legião de soldados romanos naquela época eram 6.000 soldados. 12 legiões são 72.000 anjos. Amados, um anjo só tem poder para fazer um estrago só. E Jesus usou justamente o 12 para dizer assim: ei, o governo é meu e do meu pai. Você não sabe nada, Pedro. Está querendo resolver com a sua espada de brinquedo? O governo é nosso, é do Senhor. 12 legiões simboliza o quê? Governo, poder, autoridade. Apocalipse 21, 21. Diz assim: as 12 portas eram 12 pérolas. Aqui está falando da Nova Jerusalém, para onde nós estamos indo. A visão que quem teve em Pátimos, na ilha de Pátimos, João. As 12 portas eram 12 pérolas. Amado, eu não tenho noção, eu não consigo ainda fazer na minha mente esse desenho, né? De 12 portas sendo 12 pérolas. Devia ser gigante, porque elas ficavam na muralha, né? As 12 portas eram 12 pérolas. Cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro como vidro transparente. Gente, ouro puro não dá para ser transparente. E aí eu fiquei pensando, eu falei, é pelo brilho. É pelo brilho, porque transparente é uma coisa e ouro é outra coisa, né? Era o brilho, provavelmente. A Nova Jerusalém, amados, terá 12 portas ou portões, cada uma grande pérola, grande por minha conta. Apocalipse 21, 12. Tinha uma grande e alta muralha, com quantas portas? 12 portas. E o que tinha junto de cada porta? 12 anjos. Eita glória! Tinha 12 anjos, porque um anjo era de cada tribo. Sério isso? Sério isso? Isso aqui não tem na internet, não. Isso aqui o Senhor me deu e deu à igreja, porque a igreja já estudou sobre os anjos, né? Tinha uma grande e alta muralha com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Deus não muda, não, amados. O que ele estabeleceu como governo está estabelecido. Nesses portões terão 12 anjos e os nomes escritos das 12 tribos. Apocalipse 21, 13 e 14. Nós já estamos indo para o final para orar. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e neles estava o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Vamos entender um pouquinho isso aqui. Presta atenção, amados. 12 portas, oriente, norte, sul, ocidente. Formou o quê? Uma cruz, são 4 pontos. Isso lembra o quê? No Antigo Testamento. O tabernáculo e o posicionamento das tribos. Eram 3 para cada lado, em volta do tabernáculo. Tabernáculo representando a presença de Deus. E aqui está dizendo, então, que as portas eram divididas assim, igualzinho era o desenho das tribos.
A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Que fundamentos são esses? Olha aqui. E neles estavam, nos fundamentos, estavam o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Eu tenho aprendido com um mestre, ele não é pastor. Eu tenho aprendido com um mestre, que eu acho até complicado, por isso que eu nem estou passando muita coisa para vocês, porque tenho que ter um crivo grande no que eu vejo. Mas eu tenho aprendido com esse mestre, que ele tem um chamado mestral. Que ele fala assim, Bíblia não foi feita para ser lida. Bíblia foi feita para ser estudada. Não é só ler, é fazer o quê? As conexões. 12 fundamentos no muro. O muro tinha 12 portas e 12 fundamentos, né? E neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Que fundamento é esse? O fundamento do ensino apostólico, que era Cristo. Tudo que Jesus ensinou. Apocalipse 22, 1 a 3, para terminar. Então, o anjo me mostrou... Quem que mostrou para João? O anjo. Não foi uma visão que Deus deu, né? Diretamente. Deus mandou um anjo. O anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía de onde? Do trono de Deus e do Cordeiro, Jesus, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida. A árvore da vida aqui é aquela que estava lá em Gênesis, onde? No Éden. Que dá 12 colheitas. A árvore da vida que está lá na Nova Jerusalém, ela dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus servos o servirão. Vamos entender um pouco aqui. O anjo mostrou então o rio que estava fluindo ali do trono do Cordeiro. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas. São quantos meses? 12. Tem provisão para o ano inteiro. Tem bênção o ano inteiro. Tem palavra o ano inteiro. Tem correção quando precisa o ano inteiro. Então 12. 12 colheitas. Dando fruto o quê? Todos os meses. Isso já está estabelecido. As folhas da árvore da vida servem para a cura das nações. Eu procurei entender essa palavra cura. Essa palavra cura fala muito comigo. E achei muito interessante, porque essa palavra cura aqui do grego, ela é terapeia. Terapia mesmo. Ela é terapeia. Mas ela não significa só cura de doença, porque terapia, para mim, é o que eu faço, né, como psicólogo, é o tratamento. Estou fazendo terapia. Significa que eu estou fazendo tratamento. Aqui tem a ver com cura. Mas não só cura das doenças. Tem a ver com cuidado contínuo. Ali que o Senhor quer ter. E mais do que isso, o cuidado contínuo da terapeia, que é a palavra cura no grego aqui nesse texto, é o fim do pecado, é o fim da maldição. Sabe quando os espíritos geracionais, as heranças espirituais vão cessar? Aqui, ó. Aqui está bem claro. Já não haverá maldição nenhuma. Até chegar lá, todos nós estamos sujeitos se nós dermos brecha. A árvore da vida produz 12 frutos, um para cada mês, significando provisão. Então, hoje entendemos claramente que o 12 está associado ao governo, o governo de Deus sobre o homem. Estamos em que mês no mundo espiritual? 12. No mês de Adar. O fim da escravidão. Alguns teólogos, eles falam que o mês de Adar, ele vai sendo o mês da alegria, porque é o mês que vai acabar o quê?
a escravidão e entrar em Nissan. O que você tem feito com relação ao governo de Deus na sua vida? A gente tem falado muito sobre isso, não com essa palavra, com essa expressão, mas quem é que está no trono? Quem está no trono é quem governa. Toda vez que a gente coloca alguém que a gente ama no trono, Deus sai de lá. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, como a gente pode governar melhor o nosso tempo? Como a gente pode governar melhor nossos relacionamentos? Como a gente pode governar melhor nossa vida espiritual? Como a gente pode governar nossa vida eclesiástica, nossa vida com a igreja, com o corpo? Quando a gente fala do mês 12, o mês de Adar, a gente está falando em quebra de decreto. Acabou ali a fala do faraó. Acabou ali o governo de Faraó. Acabou ali. Eles receberam um decreto de vida. Um decreto que fez a mudança. O decreto veio do céu. Amém. O que você precisa que Deus decrete e que você se posicione como mudança na sua vida hoje? Feche seus olhos. Vamos orar. E pedir ao Senhor que Ele seja o governo na nossa vida. Mas que Ele também nos dê autoridade, ousadia, intrepidez para nós governarmos em nome dEle. Porque o Senhor nos colocou nessa terra para isso. Para estabelecer governo. Domine. Foi a palavra que o Senhor disse a Adão. E é a palavra que o Senhor diz para mim e para você hoje. Governo. Quem é que tem governado suas emoções? Eu falei há muito tempo atrás, eu era muito almática. Quem governava as minhas emoções era eu. E aí era um desastre. Será que você precisa de governo nas suas emoções? Será que você precisa de governo no seu trabalho, na sua forma de trabalhar? Às vezes algumas pessoas aprendem a lesar pessoas. Eu ouço muita gente. E algumas me disseram, e eu já lesei muita gente na minha vida. E às vezes falam isso com uma alegria enorme, como se isso fosse uma inteligência divina. Isso é uma inteligência das trevas. Lesar os outros é uma inteligência das trevas. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você. E que nós saiamos do mês de Adar. E que nós possamos entrar na bênção do novo tempo.